Você quer saber por que alguns avançam em silêncio enquanto outros ficam apenas falando? Porque existem pessoas que, sem se exibir, parecem sempre um passo à frente, mais sábias, mais estratégicas, mais difíceis de decifrar. Este vídeo não é para quem busca atenção, é para quem busca poder interior. Hoje você vai descobrir as chaves estoicas para ser mais inteligente e astuto em silêncio, para transformar sua mente em sua melhor arma e sua calma em seu escudo mais forte. Não se trata de aparentar, mas de dominar, de observar quando todos reagem, de pensar quando todos se desesperam e de agir quando ninguém espera. Se você está cansado de falar sobre seus planos e ver outros te superarem, fique até o final. Esta mensagem vai te mostrar como o silêncio pode te transformar em alguém que ninguém vê chegando, mas que acaba superando todos. Antes de começar este vídeo, quero que faça algo poderoso. Vá aos comentários e escreva com intenção esta frase: hoje observo mais e falo menos. Sou estoico. Escreva não apenas como um texto, mas como uma afirmação que entra na sua mente e fica gravada no seu subconsciente. Cada palavra que você repete com consciência reprograma sua forma de pensar. Faça disso um compromisso consigo mesmo, uma promessa de evolução interior. Hoje você decide observar com sabedoria, falar com propósito e avançar com silêncio inteligente. Ensinamento 1. Abra os olhos e pare de acreditar que todos têm boas intenções. Nem todos os que sorriem desejam o seu bem. E nem todos os que falam com doçura são sinceros. Em um mundo onde muitos agem por conveniência, a ingenuidade se torna um luxo caro demais. Acreditar cegamente nas palavras dos outros é caminhar sem armadura em um campo cheio de espelhos. Há quem te elogie apenas para baixar suas defesas, quem te escute apenas para saber como te usar, e quem se aproxime não por afeto, mas por necessidade. Despertar não é se tornar frio ou desconfiado, é se tornar consciente. É olhar com atenção, ouvir com sabedoria e não entregar sua confiança antes que o tempo a mereça. O estoicismo ensina que a mente deve permanecer vigilante, que não devemos julgar as pessoas por suas palavras, mas por suas ações. Filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio falavam do discernimento como uma virtude essencial para viver em paz. Eles afirmavam que a verdadeira sabedoria consiste em ver as coisas como realmente são e não como gostaríamos que fossem. Acreditar que todos pensam como você é um dos erros mais perigosos. Nem todos têm sua ética, seu senso de justiça ou sua intenção de ajudar. Alguns farão qualquer coisa para conseguir o que querem, mesmo que isso implique ferir ou manipular. Por isso é vital observar além das aparências. Quando alguém te fala, ouça o que diz, mas também o que cala. Analise seus gestos, seu tom, seu olhar. As palavras podem ser disfarces, mas os olhos raramente mentem. Mantenha sempre uma mente clara e um coração protegido. Não confunda bondade com fraqueza nem confiança com ingenuidade. Você pode ter um espírito nobre e ao mesmo tempo ser consciente. O equilíbrio está em manter sua essência sem permitir que outros abusem dela. Não se trata de desconfiar de todos, mas de confiar com inteligência. Não feche as portas, mas aprenda a colocar filtros. Quando se deparar com uma situação que gere dúvida, pergunte a si mesmo o que essa pessoa ganha se eu acreditar nela. Essa simples pergunta pode te salvar de muitos erros. A maioria das manipulações funciona porque alguém apela às suas emoções, não à sua razão. Oferecem algo que você deseja, te elogiam ou te fazem sentir importante. Mas uma mente treinada sabe que o emocional é o ponto fraco do ser humano. Não tome decisões impulsivas nem baseadas em promessas. Espere, analise, observe.
O tempo sempre revela o que as palavras tentam esconder. O estoico não reage à aparência. Ele observa, compreende e só então age. Aprenda a detectar padrões repetidos nas pessoas. Quem promete e não cumpre. Quem diz estou com você e depois desaparece. Quem é gentil apenas quando precisa de algo. Seu poder está em não repetir as mesmas lições disfarçadas com rostos diferentes. A clareza mental é o seu escudo. Quando sua mente está alerta, você não cai mais nos jogos dos outros. Não é manipulado pelas emoções nem cegado pelos elogios. Torna-se livre porque vê a realidade como ela é. E essa liberdade interior te permite manter a calma mesmo quando descobre intenções ocultas. Lembre-se disso, a sabedoria não está em suspeitar de todos, mas em não se deixar enganar por ninguém. Aprenda a ler a alma por trás do gesto, a intenção por trás da palavra, o propósito por trás de cada ação. Quando conseguir fazer isso, ninguém poderá te confundir facilmente. O resultado será uma vida mais consciente, mais firme e mais serena. Você não entregará mais sua energia a quem não a merece, nem sua confiança a quem não a conquistou. Verá a verdade sem filtros e, a partir dessa clareza, aprenderá a se mover com força, inteligência e paz. Isso é viver desperto. Isso é viver com os olhos realmente abertos. Ensinamento 2. O medo bem administrado é mais confiável do que o amor. Não porque você deva viver em constante defesa ou projetar dureza, mas porque o respeito que inspira firmeza é muito mais estável do que o afeto que depende das emoções. O amor muda, o respeito permanece. E quando você aprende a equilibrar essa energia sem se impor nem se submeter, as pessoas começam a te perceber de outra forma. Elas sabem que não podem te manipular, que o teu silêncio tem peso e que os teus limites não são negociáveis. As pessoas podem te amar hoje e te esquecer amanhã, mas nunca deixarão de te respeitar se você se mantiver coerente com seus princípios. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está no autocontrole, não no domínio dos outros. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto concordavam que a virtude, a temperança e a autodisciplina são os pilares de uma vida respeitada. Não se trata de inspirar medo, mas de demonstrar que você é dono de si mesmo, que suas emoções não governam suas ações e que seus limites não se quebram com palavras doces nem com pressões externas. O afeto pode ser volátil. Às vezes te amam pelo que você oferece, outras pelo que representa e muitas pelo que podem obter de você. Mas o respeito nasce quando suas ações mostram coerência, quando você não traz seus valores, mesmo quando a situação te tenta a fazê-lo. Uma pessoa que mantém sua dignidade em meio à provocação ou manipulação gera uma autoridade natural que não precisa se impor. Não é necessário gritar nem ameaçar para que os outros entendam que contigo não se brinca. Basta tua atitude, tua calma e tua maneira de sustentar a palavra. Mantenha sempre uma distância emocional saudável. Isso não significa ser frio, mas ser consciente. Quem se entrega sem filtros a todos se desgasta. Quem quer agradar a todos se perde. Não busque aprovação em cada gesto, nem carinho em cada olhar. Nem todos merecem acesso à tua paz. Aprenda a observar sem se envolver, a ouvir sem absorver a energia alheia, a ajudar sem sacrificar teu equilíbrio. Essa distância te permite conservar tua força e manter teu centro, mesmo quando outros tentam te desestabilizar. Não seja previsível. A previsibilidade mata o respeito. Se os outros sabem exatamente como você reagirá, aprenderão a te manipular. Às vezes surpreenda com o silêncio. Outras, com uma resposta firme e direta. Seja amável, mas não acessível. Firme, mas não agressivo.
O respeito nasce da combinação justa entre empatia e disciplina. Quem consegue manter essa dualidade, a suavidade da compreensão e a rigidez do princípio, torna-se uma presença que impõe calma. Faça cumprir seus limites sem precisar de explicações. Você não precisa justificar cada decisão nem convencer ninguém da sua postura. As pessoas percebem quando alguém não tolera a falta de respeito. Se o teu não é firme, não é preciso dizê-lo 2 vezes. Suas ações devem falar por você. Não explique, mostre, não repita. Haja. O respeito não se pede, se inspira. Não tente agradar a todos. O desejo constante de aprovação te torna manipulável. Quem busca agradar perde força. Por outro lado, quem se concentra em ser coerente consigo mesmo se torna magnético. As pessoas confiam em quem não precisa fingir para ser aceito. E lembre-se, a simpatia atrai, mas a integridade mantém. Inspire respeito com teu silêncio e tuas ações. Há uma força imensa na calma de quem não precisa se defender, no olhar sereno de quem não se abala com opiniões. Essa presença impõe mais do que qualquer discurso. Quando os outros percebem que você não depende da validação deles, que tua paz não está à venda, nasce um respeito profundo. O resultado será simples e poderoso, você terá autoridade sem levantar a voz. Serás valorizado por tua força interior, por teu equilíbrio, por essa serenidade que comunica poder sem agressão. Não te verão como alguém temível, mas como alguém intocável. Porque quem domina a si mesmo não precisa dominar ninguém. Esse é o respeito mais puro, o que nasce do controle interior, da coerência e da serenidade. Ensinamento 3. Domine sua mente e dominará o seu destino. Tudo o que você viveu, tudo o que está vivendo e tudo o que viverá, nasce primeiro na sua mente. Seus pensamentos são as sementes que criam sua realidade. Plante medo e colherá caos. Plante foco e colherá equilíbrio. Tudo começa nesse espaço silencioso dentro de você, onde ninguém mais pode entrar. O que você permite em sua mente determina o que experimenta fora. Se não controlar seu diálogo interno, o mundo fará isso por você. Se não governar seus pensamentos, outros decidirão o rumo da sua vida. O estoicismo ensina que a mente é o único território que realmente nos pertence. Filósofos como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto insistiram que quem domina sua mente domina o universo interior, e que dessa maestria nasce a liberdade. Não se trata de controlar o mundo, mas de governar a interpretação que você faz dele. A sabedoria estoica está em entender que os pensamentos não são fatos, e sim julgamentos. E quem aprende a julgar com calma, pensa com clareza e age com poder. A mente pode ser sua aliada ou sua inimiga. Ela cria os medos que te paralisam ou a confiança que te impulsiona. Tudo depende de qual lado você alimenta todos os dias. Quando você se deixa levar por pensamentos negativos, afunda sem que ninguém te empurre. Mas quando escolhe pensar com consciência, algo dentro de você desperta. Começa a perceber que nem tudo o que passa pela sua cabeça é verdade. Muitos pensamentos são apenas ecos do passado, feridas que ainda não cicatrizaram ou vozes alheias que você confundiu com a sua. Aprenda a observar sua mente como se não fosse você. Dê um passo atrás e veja seus pensamentos passarem sem reagir. Não se identifique com eles. São apenas nuvens no céu da sua consciência. Algumas são escuras, outras luminosas, mas todas se dissipam se você não as retém. A verdadeira força nasce quando você é capaz de observar sua mente sem perder a calma. Cada vez que surgir um pensamento negativo, troque-o por um útil. Não o ignore, transforme-o. Se pensar não consigo, mude para ainda não aprendi como. Se pensar vou fracassar, mude para vou tentar até conseguir.
A mente aprende por repetição. Treine-a para ser sua aliada, não sua sabotadora. Pratique o silêncio mental. Dedique alguns minutos por dia para respirar conscientemente. Não é preciso um lugar especial nem um ritual elaborado. Basta parar, inspirar, expirar e observar o que acontece dentro de você. Esse espaço de calma é onde o caos perde o poder. No silêncio, você se reconecta à sua força. Descobre que não precisa controlar tudo, apenas a sua mente. Lembre-se, não acredite em tudo o que pensa. Um pensamento não tem poder até que você o conceda. Quando o observa sem alimentá-lo, ele se dissolve, mas se o acredita, cresce e assume o controle. Por isso, direcione sua atenção ao que realmente pode mudar. Sempre que sua mente te levar à preocupação, leve a você as soluções. A energia segue o foco, e onde você coloca sua atenção, cria seu destino. Dominar a mente não é eliminar os pensamentos, é escolhê-los com sabedoria. É decidir no que acreditar, em que focar e o que ignorar. Com o tempo, você perceberá que o externo deixará de te perturbar. Os problemas continuarão existindo, mas já não terão poder sobre você. Tornar-se-á mais sereno, mais focado, mais forte. O resultado será uma vida governada de dentro para fora. Você se moverá com propósito, sem ansiedade, sem distrações. O que antes te derrubava agora te ensinará. O que antes te paralisava agora te impulsionará. E entenderá que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em governar a si mesmo. Porque quando você domina sua mente, tudo mais se alinha. Ensinamento 4: calar é poder. O mistério protege seus planos. Não porque você deva se esconder do mundo, mas porque aquilo que é protegido em silêncio cresce com mais força. Revelar suas intenções cedo demais é como abrir uma semente antes que ela brote. Você a enfraquece. As palavras têm poder, e muitas vezes revelar demais te deixa vulnerável. Cada vez que você conta o que está construindo, entrega uma parte da sua energia e, sem perceber, dá aos outros a chance de interferir, criticar ou se antecipar. A discrição não é desconfiança, é sabedoria. O silêncio é uma estratégia que te mantém focado e livre de distrações. Nem todos precisam saber o que você está fazendo, porque nem todos saberão compreender. O estoicismo ensina que a mente sábia não busca reconhecimento imediato. Marco Aurélio e Sêneca falavam sobre agir com propósito, sem depender do aplauso nem do julgamento alheio. A serenidade nasce do controle interior, e esse controle só é possível quando você não permite que outros interfiram em seus pensamentos ou em seus planos. O estoico entende que a verdadeira força se constrói no silêncio e que a palavra medida é sinal de autocontrole. Falar menos te dá tempo para observar. Ouvir sem responder ensina mais sobre as pessoas do que qualquer conversa. Enquanto outros se apressam para demonstrar o que sabem, você aprende o que eles ignoram. Cada palavra poupada se transforma em energia que você pode investir nos seus objetivos. Você não precisa explicar seus passos, seus resultados falarão com mais autoridade do que qualquer discurso. Em um mundo onde todos competem para serem vistos, quem domina a arte do silêncio se torna magnético. A maioria das pessoas não te ouve para entender, mas para encontrar uma brecha. Quanto mais você fala, mais revela. Seus sonhos, suas dúvidas, seus medos, tudo o que compartilha pode ser usado contra você por quem não deseja te ver avançar. Não se trata de viver desconfiando, mas de compreender que informação é poder, e poder só se entrega a quem provou merecê-lo. Guardar silêncio não é se esconder, é proteger sua energia e manter o controle do seu próprio caminho. Quando você aprende a calar, também aprende a observar. O silêncio te dá a visão. Você nota detalhes antes despercebidos, gestos,
tons, olhares e intenções. Começa a ver o jogo por trás das palavras. Muitos falam para impressionar, poucos escutam para compreender. E é nessa diferença que está a vantagem. Enquanto eles se distraem contando seus planos, você avança nos seus sem barulho, sem aprovação, sem interrupções. O segredo é poder concentrado. Um plano que só você conhece é um plano que ninguém pode sabotar. Não se apresse em compartilhar suas metas por entusiasmo ou necessidade de validação. O verdadeiro sucesso não precisa de testemunhas, apenas de constância. Cuide das suas palavras como quem protege um tesouro. Cada vez que compartilha menos, sua energia se torna mais focada, sua mente mais clara e seus movimentos mais firmes. Use o silêncio como ferramenta. Numa conversa, quem cala observa, quem observa entende e quem entende age com precisão. O silêncio te dá controle sobre a dinâmica, porque força o outro a se revelar. Não preencha os vazios com explicações desnecessárias. Às vezes, uma pausa diz mais do que 1000 argumentos. Lembre-se, nem todos ao seu redor desejam te ver crescer. Alguns se disfarçam de interesse para obter informações, outros de apoio para descobrir tuas fraquezas. Não lhes dê esse poder. Fale apenas quando for útil, e quando tiver algo concluído, deixe que o resultado fale por você. O resultado será claro. Você se tornará imprevisível, respeitado e menos manipulável. As pessoas começarão a perceber em você uma presença firme, difícil de decifrar. Essa calma silenciosa intimida mais do que qualquer grito. E é que o mistério atrai, protege e fortalece. Calar não é desistir, é escolher o momento certo para brilhar. Porque o silêncio não é vazio, é estratégia. E nesse silêncio cresce o verdadeiro poder. Ensinamento 5. A humildade é o disfarce dos poderosos. Em um mundo onde todos querem ser vistos, ser aquele que não precisa de atenção é uma vantagem enorme. Enquanto os outros competem para mostrar quem tem mais, você avança em silêncio, sem levantar suspeitas. Fingir pequenez não é falta de confiança, é estratégia. É a forma mais elegante de se mover sem resistência, de aprender sem parecer ameaçador, de construir sem atrair inveja. A verdadeira grandeza não faz barulho. A humildade não significa negar a si mesmo, mas proteger o que está criando até que esteja pronto para brilhar. O estoicismo ensina que o sábio não ostenta sua sabedoria, nem busca reconhecimento por sua virtude. Filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto apontavam que o ego é a maior distração da alma. Quem vive para ser admirado torna-se escravo da opinião alheia, mas quem age com humildade é livre, livre da necessidade de impressionar, livre da comparação, livre do olhar dos outros. A arrogância chama a atenção, mas também desperta resistência. Quando alguém se exibe, desperta nos outros o desejo de vê-lo cair. A humildade, ao contrário, desativa a competição. Ninguém teme quem não ostenta poder, e isso te permite mover-se com leveza. Enquanto os arrogantes estão ocupados protegendo sua imagem, você está construindo resultados. A arrogância expõe, a humildade protege. Por isso, o sábio não mostra sua força, mas sempre a possui. Fala com calma, ouve com interesse e deixa que seus feitos falem por ele. Evite ostentar o que faz. Você não precisa anunciar cada passo, cada conquista ou avanço. Quem realmente tem visão não busca validação, busca impacto. As pessoas confiam mais em quem age com serenidade do que em quem grita seu sucesso. O silêncio do humilde inspira respeito, pois revela domínio interior. Se alguém te elogiar, sorria, agradeça e continue caminhando.
O ego tentará se alimentar dessas palavras, mas você deve permanecer centrado. Não precisa provar o que já sabe que é. Faça perguntas mais do que afirmações. Quem pergunta, aprende. Quem impõe, deixa de aprender. A humildade abre portas que a arrogância fecha. Quando você age com simplicidade, as pessoas baixam a guarda, mostram quem realmente são, compartilham conhecimento e você absorve tudo sem precisar se impor. Essa atitude te torna imprevisível. Ninguém suspeita que por trás da sua calma há uma mente que observa, analisa e se prepara para avançar. Planeje seus movimentos em privado. Suas metas não precisam ser explicadas. Quanto menos você fala sobre elas, mais energia tem para realizá-las. A humildade te permite concentrar-se e manter o foco sem o ruído das opiniões externas. Os arrogantes se desgastam tentando sustentar sua imagem. Os humildes se fortalecem porque nada têm a provar. Fingir ser pequeno não é desistir dos seus sonhos, é protegê-los do julgamento e da competição desnecessária. Aprenda a apreciar o anonimato enquanto se prepara. Ninguém pode sabotar o que não conhece. Cuide das suas intenções, mantenha seu propósito em silêncio e deixe que suas ações falem quando chegar o momento certo. Quem parece fraco é subestimado e quem é subestimado pode avançar sem obstáculos. Essa é a vantagem do humilde. Passa despercebido enquanto constrói algo grandioso. A humildade não é falta de poder, é controle do poder. É saber quando mostrar sua força e quando mantê-la oculta. A simplicidade exterior é uma máscara que protege a grandeza interior. Você não precisa de adornos quando seu valor vem da disciplina e da coerência. O resultado é uma vida mais leve, mais eficaz e mais respeitada. As pessoas te admirarão sem entender exatamente por quê. Seus feitos falarão quando você se calar, e seus passos serão firmes, porque caminham sem o peso do ego. Você será admirado pela serenidade e subestimado pelo silêncio, uma combinação perfeita para avançar sem obstáculos e alcançar mais do que os outros imaginam. Porque quem domina a humildade domina a arte de vencer sem fazer barulho. Ensinamento 6: controle a informação e controlará as mentes. Em um mundo onde todos falam, o verdadeiro poder pertence a quem sabe calar e observar. A informação é a ferramenta mais valiosa que existe, pois quem a possui controla a percepção, e quem controla a percepção domina as decisões. As pessoas não agem conforme a verdade, e sim conforme o que acreditam ser verdade. Por isso, nem sempre é preciso força para influenciar, apenas inteligência para administrar o que os outros sabem. A informação bem administrada é uma arma invisível. Não deixa rastros, não faz barulho, mas muda tudo. O estoicismo ensina que o sábio não fala mais do que o necessário e que o conhecimento mal utilizado se transforma em ruína. Filósofos como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto afirmavam que o controle começa na mente, e a mente se fortalece quando distingue entre o que se sabe, o que se ignora e o que deve ser silenciado. Para o estoico, dominar a palavra e o pensamento é dominar o destino. Em cada conversa, a informação flui como energia. Quanto mais você dá, menos conserva. Quanto mais ouve, mais poder acumula. O erro de muitos é acreditar que ser totalmente transparente os torna confiáveis, quando na verdade os torna previsíveis. Não diga tudo o que sabe, nem todos saberão usar essa informação com maturidade. Falar demais pode parecer inofensivo, mas revela suas estratégias, suas emoções e suas fraquezas. Quem sabe guardar, sabe vencer. Perguntar mais e afirmar menos te transforma em um observador afiado.
Enquanto outros se apressam para opinar, você coleta dados. Cada pergunta bem feita é uma porta aberta para o conhecimento alheio. As pessoas revelam mais do que imaginam quando sentem que são ouvidas sem julgamento. Você aprenderá mais deixando que os outros falem do que exibindo o que sabe. No silêncio, obtém-se informação, e na informação constrói-se poder. Use a verdade como uma ferramenta, não como uma obrigação. Nem toda verdade deve ser dita a todo momento. Às vezes, uma verdade completa pode destruir antes de construir. Não se trata de mentir, mas de administrar. Dizer apenas o necessário protege seus planos e mantém o controle da narrativa. A sabedoria está em escolher qual versão da verdade compartilhar e com quem. Se você entrega toda a sua informação, entrega também o seu poder. Mas não se trata apenas do que você diz, trata-se também do que você consome. Filtre a informação que entra na sua mente. Vivemos cercados de notícias, rumores e opiniões disfarçadas de fatos. Nem tudo o que você lê ou ouve é real. Se não aprender a filtrar, acabará acreditando no que os outros querem que acredite. Dominar a informação começa por dominar suas fontes. Alimente-se apenas do que te fortalece, não do que te confunde. Antes de falar, faça a si mesmo uma pergunta simples. Me beneficia que esta pessoa saiba disso? Essa reflexão pode te salvar de muitos erros. Às vezes, acreditamos que compartilhar nos aproxima, mas na verdade nos enfraquece. Há conversas em que a melhor resposta é o silêncio. Você não precisa explicar cada passo nem justificar suas decisões. Deixe que as pessoas vejam seus resultados, não suas estratégias. O controle da informação não é manipulação, é sabedoria. Trata-se de compreender que nem todos merecem o mesmo nível de acesso a você. As palavras são portas. Abra-as apenas para quem sabe entrar com respeito. Se você controla o que comunica, controla também a forma como é percebido. E quando controla isso, ninguém pode te usar, porque apenas você dirige a história. O resultado será uma mente estratégica, uma reputação sólida e uma presença que impõe respeito sem precisar de palavras. Você se tornará alguém difícil de manipular e fácil de admirar. Falará pouco, mas cada palavra terá peso. Ouvirá muito, mas só agirá no momento exato. Essa é a essência do poder silencioso. Saber que o verdadeiro domínio não está em impor ideias, mas em dirigi-las através da informação. Ensinamento 7. Cuide da sua imagem, mas nunca se apaixone pela sua máscara. A forma como você se apresenta ao mundo tem poder. Sua postura, seu tom de voz, seus gestos, tudo fala antes das palavras. Você não pode controlar o que os outros pensam, mas pode influenciar como percebem. Mostrar controle não é falsidade, é estratégia. Saber quando falar, quando calar, como olhar e como se mover é uma habilidade que poucos dominam. Mas existe uma linha muito tênue entre usar uma máscara para se proteger e se tornar refém dela. Quando você esquece quem é por trás da imagem, começa a viver para sustentar uma atuação, não uma vida. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está no domínio de si mesmo. Filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto lembravam que a virtude não se demonstra por aparências, mas pela coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. A mente deve guiar o corpo e não o contrário. A imagem é uma ferramenta, nunca a fonte do seu valor. Sua imagem pode abrir portas, mas é a autenticidade que te mantém dentro delas. As pessoas podem admirar sua aparência, mas só confiarão em você se perceberem verdade. Fingir segurança não é errado quando existe propósito por trás, mas o problema começa quando a aparência se transforma em prisão, quando você precisa ser alguém que já não reconhece. Não confunda estratégia com falsidade.
Você pode cuidar da sua aparência, falar com firmeza e agir com calma sem perder a essência. O importante é lembrar: a máscara deve servir a você e não o contrário. Cuide de como fala, pois sua voz reflete sua mente. Cuide de como caminha, pois seu corpo expressa o que sente. Cuide de como reage, pois ali se revela seu verdadeiro controle. Você não precisa aparentar grandeza, apenas manter presença. O estoico não busca parecer sábio, ele busca ser sábio. Não precisa gritar para se impor. Sua serenidade o torna notável. Cada gesto, cada silêncio e cada olhar podem transmitir força ou insegurança, e é você quem decide o que projeta. Seu autocontrole é sua melhor apresentação. Não há imagem mais poderosa do que a de alguém que não se abala facilmente, que mantém o centro mesmo quando tudo ao redor parece desabar. O domínio emocional concede uma autoridade silenciosa que nenhuma aparência pode imitar. Quem domina a si mesmo inspira respeito sem precisar exigi-lo. Essa calma interior é o verdadeiro luxo que poucos alcançam. Adapte-se a cada ambiente sem perder seus valores. A vida pedirá flexibilidade, mas não traia sua essência para agradar. Não se molde a tudo por medo da rejeição. Autenticidade não é rigidez, é coerência. Você pode ser gentil sem ser fraco, elegante sem ser arrogante, reservado sem ser distante. O equilíbrio está em mover-se com inteligência sem desconectar-se da sua verdade. Não caia na armadilha de viver para as aparências. As redes sociais, a aprovação externa, os elogios, todos alimentam o ego, mas esvaziam a alma. Se depender da validação dos outros, será escravo de uma imagem que exige manutenção constante. Não busque impressionar, busque impactar. Não queira parecer perfeito, queira ser real. A autenticidade é sentida, tem um magnetismo que nenhuma máscara pode igualar. Lembre-se, a imagem é sua carta de apresentação, mas sua essência é sua assinatura. Cuide da primeira, mas nunca venda a segunda. A coerência entre o que você mostra e o que você é gera respeito. O objetivo não é ser admirado, é ser íntegro. O resultado será uma presença firme e natural. Você será visto como alguém autêntico, confiável e equilibrado. Não precisará mais atuar, pois cada ação falará por si. Aprenderá a usar sua imagem como ferramenta, não como identidade. Projetará poder sem falsidade, equilíbrio sem fingimento e respeito sem esforço. Porque quem domina sua mente, sua atitude e sua essência, não precisa de máscara para brilhar. Ensinamento 8. Selecione suas alianças com a cabeça, não com a emoção. Nem todo aquele que sorri deseja o seu bem, e nem todo aquele que te corrige é teu inimigo. Na vida, as aparências enganam e as intenções se disfarçam. A confiança é um valor sagrado, mas quando é entregue sem critério, torna-se uma fraqueza. As pessoas mudam, os interesses se distorcem e as palavras podem ser armadilhas doces. Por isso, não se guie pelo que sente, e sim pelo que observa. A emoção turva o julgamento, a razão o esclarece. Aprender a escolher bem quem tem acesso à sua energia, às suas ideias e ao seu tempo é uma forma de autoproteção, não de desconfiança. O estoicismo ensina que a prudência é uma virtude essencial para preservar a paz interior. Filósofos como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca afirmavam que o sábio não se entrega facilmente, mas observa o caráter antes das palavras. Eles acreditavam que as alianças verdadeiras nascem do equilíbrio, não da necessidade, e que a amizade deve se basear na virtude e na coerência, não na emoção momentânea. Confie, mas de olhos abertos. Nem tudo que brilha é ouro, e nem toda companhia é refúgio. Muitos se aproximam quando tudo vai bem, mas desaparecem quando o vento muda. Por isso, a verdadeira lealdade se mede nos momentos difíceis.
Antes de entregar sua confiança, observe como alguém age sob pressão, como reage ao fracasso ou à frustração. É nesses instantes que o caráter real vem à tona. Nunca coloque todo o seu poder nas mãos de uma única pessoa. Não porque não deva confiar, mas porque nenhum ser humano deveria ter a chave completa da sua estabilidade. Se você depende emocionalmente de alguém, está entregando o controle da sua paz. As alianças inteligentes são construídas com limites claros. Dar poder demais, mesmo a quem parece digno, é um risco desnecessário. A prudência não é frieza, é proteção. Aprenda a dizer não sem culpa. A emoção te empurra a agradar, a sabedoria te ensina a preservar energia. Você não precisa justificar todas as suas decisões. Dizer não na hora certa te poupa de decepções futuras. Não se trata de se fechar para o mundo, mas de reconhecer que nem todos merecem o mesmo acesso a você. Seu tempo, sua energia e sua confiança são recursos limitados. Proteja-os como um tesouro. Compreenda também que a lealdade humana tem limites, ela dura enquanto houver um interesse comum. Quando esse interesse desaparece, muitos laços se desfazem. Aceitar isso não é cinismo, é realismo. Não espere que todos ajam com a mesma retidão com que você agiria. Entender isso te liberta da dor das traições. As pessoas mostram sua verdadeira face não quando precisam de você, mas quando já não precisam mais. As alianças verdadeiras não nascem do impulso, e sim da observação. Leve o tempo que for necessário para conhecer como alguém trata os outros, como reage diante do poder, da crítica ou da tentação. Não busque aliados que te adulem, mas os que te desafiem a melhorar. Não se una a quem apenas te oferece palavras bonitas, e sim a quem demonstra coerência quando ninguém está olhando. Selecionar suas alianças com a cabeça não te torna desconfiado, te torna sábio, porque a mente enxerga o que o coração não quer aceitar, e quem observa com serenidade evita cair em armadilhas disfarçadas de amizade. Nem todo aquele que se aproxima o faz por afeto, alguns apenas buscam o que podem obter de você. O resultado será uma vida mais tranquila e relacionamentos mais equilibrados. Você aprenderá a se cercar de pessoas que somam, não que drenam. Deixará de esperar fidelidade eterna e começará a valorizar a coerência verdadeira. Com o tempo descobrirá que a verdadeira força não está em ter muitos aliados, mas em reconhecer os poucos que realmente merecem caminhar ao seu lado. Porque o sábio não precisa de uma multidão, apenas de companhia genuína. Ensinamento 9. Adapte-se à mudança sem perder sua essência. Nada na vida permanece igual. Tudo o que hoje parece estável pode se transformar amanhã. As pessoas mudam, os planos se alteram e as circunstâncias se movem como ondas em um mar que nunca para. Resistir à mudança só gera sofrimento. A rigidez é a raiz de muitas frustrações. Quando você se recusa a fluir, a vida te arrasta à força. Mas se aprende a se mover com ela, mantendo o centro, nada pode te quebrar. Ser flexível não é render-se, é inteligência. É compreender que o poder não está em controlar o ambiente, mas em se adaptar sem perder o que te define. O estoicismo ensina que a virtude do sábio está em aceitar a natureza mutável da existência. Filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio lembravam que nada nos pertence de forma permanente e que a serenidade vem de aceitar o inevitável com calma. Eles afirmavam que a mudança não é inimiga, mas mestra. Ela ensina desapego, força e sabedoria interior. A mudança não pede permissão, chega quando menos se espera e muitas vezes não na forma que desejamos. Mas em vez de resistir, aprenda a observá-la. Pergunte a si mesmo: o que esta nova etapa está tentando me ensinar? Toda transformação carrega uma lição oculta.
Pode ser uma oportunidade disfarçada de perda ou uma redireção que evita um erro maior. O segredo está em manter-se firme nos valores, mas flexível nos caminhos. Ser adaptável não significa trair seus princípios, e sim entender que os métodos podem mudar sem alterar o propósito. A árvore que resiste ao vento com rigidez se quebra, a que se dobra com flexibilidade sobrevive à tempestade. Você também precisa aprender a se curvar quando a vida sopra com força, sem se render, sem se romper. Não se trata de ceder a tudo, mas de mover-se com inteligência. Mudar não é perder sua identidade, é aperfeiçoá-la. Revise constantemente seus métodos. O que funcionou ontem pode não servir hoje. A experiência traz sabedoria, mas também pode se tornar um fardo se você se apegar demais a ela. A vida moderna exige adaptabilidade mental, emocional e espiritual. Aprenda a transitar entre diferentes ambientes com naturalidade. Se um plano se fecha, crie outro. Se uma porta se tranca, procure uma janela. A estratégia pode variar, mas o propósito deve permanecer. Não encare os erros como fracassos, e sim como informações preciosas. Cada queda é um sinal de ajuste, não uma punição. As mudanças revelam seus limites, seus pontos cegos e suas áreas a serem fortalecidas. Se as interpreta com calma, percebe que tudo o que te incomoda tem um propósito formativo. Às vezes, a vida te força a mudar não para te castigar, mas para te fazer crescer. A adaptação não é apenas externa, é também interna. Não basta mudar ações, é preciso ajustar a mentalidade. Aprenda a soltar expectativas rígidas e a abraçar a incerteza com confiança. Quanto mais flexível for sua mente, mais livre será. Não lute contra a corrente. Use-a a seu favor. A água que flui não enfraquece por se adaptar. Ao contrário, é justamente sua fluidez que lhe permite atravessar a rocha mais dura. Seja como a água moldável, porém poderosa. Quando você entende que a mudança não tira o seu poder, mas o revela, tudo ganha sentido. Passa a viver com menos medo e mais sabedoria. A vida deixa de ser uma batalha constante e se torna uma dança com o movimento natural das coisas. O resultado será uma mente serena e forte, um espírito adaptável e inquebrantável. Você será como água, capaz de fluir por qualquer caminho sem perder sua essência. Ninguém poderá te quebrar, porque você saberá se transformar quantas vezes for preciso. Essa é a verdadeira força, não resistir à mudança, mas usá-la como impulso para seguir adiante, com mais equilíbrio, inteligência e paz interior. Ensinamento 10. Aprenda a pensar vários passos à frente. Antecipar-se é a forma mais elevada de inteligência prática, porque te permite agir antes que o mundo te empurre. A maioria reage quando já é tarde. Você vai treinar a mente para prever cenários, detectar armadilhas sutis e preparar rotas de fuga. Ver 3 movimentos adiante não é paranoia, é disciplina. Significa olhar para uma decisão e perguntar: que efeitos em cadeia isso vai produzir em 1 hora, em 1 mês, em 1 ano? A antecipação organiza seus impulsos, reduz seus erros e multiplica seu poder silencioso. O estoicismo ensina previsão e serenidade ativa. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto convidam a governar os julgamentos, antecipar consequências e escolher respostas virtuosas. Suas meditações orientam a observar causas, aceitar o inevitável e preparar estratégias sóbrias para agir com plena clareza. Comece imaginando resultados antes de agir. Faça pequenas simulações mentais. Se eu disser isto, o que a outra parte pode responder? Se o projeto atrasar, qual será o custo real? Se eu reagir pelo ego, que riscos aparecem? Esse hábito transforma decisões emocionais em decisões estratégicas.
Quando você treina a mente para projetar consequências, o impulso perde força e a lucidez aparece. Não se trata de acertar sempre, e sim de reduzir surpresas caras. Tenha sempre uma alternativa realista pronta para usar. Um plano é forte quando resiste ao atrito do mundo. Desenhe um caminho principal e um desvio claro. Se a porta a fechar, uso a B. Se o aliado falhar, executo sozinho. Se o orçamento cair, reduzo o alcance. Essa flexibilidade premeditada te mantém em movimento quando outros se paralisam. Observe padrões. As pessoas repetem coreografias invisíveis. Quem promete demais costuma não cumprir. Quem evita conversas difíceis foge de responsabilidade. Quem critica todo mundo, cedo ou tarde, vai te criticar também. As situações também têm ritmos, fechamentos, picos, períodos mortos, reações previsíveis. Quando você identifica padrões, para de levar tudo para o lado pessoal e começa a ler o tabuleiro como um estrategista. Evite responder por impulso. O impulso vende velocidade, mas compra erros. Respire, conte até 10, nomeie a emoção e só depois calcule. Pergunte-se, que efeito minha resposta terá no meu eu de amanhã? Estou defendendo meu ego ou a minha meta? Ade mensagens quando estiver alterado. Escrever em frio salva reputações e acordos. Quem governa o próprio tempo de resposta governa o próprio destino. Haja hoje pensando no seu amanhã. Cada escolha é um investimento com juros. Fale de um jeito que você possa reler sua mensagem daqui a um ano sem sentir vergonha. Gaste como quem sabe que vai pagar a própria conta. Cuide do corpo como se fosse viver nele muitas décadas. Porque vai. Decisões pequenas, repetidas com cabeça, constroem vantagens acumuladas que, vistas de fora, parecem sorte. Treine esse pensamento antecipado com rituais simples. Toda manhã, escolha uma ação-chave e escreva quais obstáculos prováveis podem travá-la. Desenhe micro-contramedidas. Ao meio-dia, revise se surgiu algum risco não previsto e ajuste. À noite, faça um pré-mortem e imagine que o dia deu errado. Liste as causas e extraia melhorias específicas. 3 ciclos assim em uma semana e você perceberá mais calma, menos atrito. Em conversas e negociações, deixe o outro se mover primeiro enquanto você calcula cenários. Ouça termos, detecte necessidades reais. Ofereça opções que já te favoreçam no longo prazo. Antecipe objeções e responda com dados preparados, não com defesas improvisadas. Mantenha a iniciativa sem parecer apressado. Quem corre perde visão periférica. Pensar vários passos à frente não exige genialidade, exige método. Observar, projetar, preparar alternativas, reconhecer padrões e respeitar seus tempos de resposta. Pouco a pouco, você vai se mover com precisão enquanto outros improvisam. Você ganhará serenidade porque o inesperado será menos ameaçador quando você já tiver contemplado suas formas. Você passará a dirigir o rumo dos acontecimentos com calma e vantagem, não porque controla o mundo, mas porque governa a própria mente antes de cada movimento. Ensinamento 11. O teu sucesso não agradará a todos. À medida que cresces, inspiras ou incomodas. Alguns aplaudirão o teu avanço, outros o invejarão em silêncio. Nem todos estão preparados para te ver brilhar. Quando te superas, mesmo sem intenção, fazes com que outros se olhem no espelho e enxerguem tudo o que ainda não fizeram. E isso dói. Por isso muitos se afastarão, outros te julgarão e alguns fingirão alegria enquanto, por dentro, sentem incômodo. Mas não é teu dever ser compreendido nem amado por todos. Teu dever é continuar crescendo, avançando e sendo fiel a ti mesmo, mesmo que tua luz incomode os que ainda vivem na sombra. O estoicismo ensina que o valor de uma pessoa não se mede pelas opiniões externas,
mas pela coerência interna. Filósofos como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca lembravam que o sábio não busca aprovação, e sim virtude. Eles diziam que quem depende de elogios para se sentir valioso continua sendo escravo dos outros. O verdadeiro sucesso, segundo eles, está em ser livre do julgamento alheio e manter a calma, mesmo quando os outros não compreendem o teu caminho. Quando começas a melhorar, algo muda ao teu redor. Já não encaixas do mesmo modo, já não participas das mesmas conversas, já não te interessas pelas mesmas distrações. E isso incomoda. A tua transformação quebra a zona de conforto de quem te conhecia numa versão menor. Deixas de ser um deles para te tornares alguém que escolhe outro rumo. Alguns sentirão admiração, mas outros sentirão ameaça, não porque os tenhas ferido, mas porque o teu crescimento lhes lembra o que deixaram de fazer. Não tomes a inveja como ofensa, toma-a como confirmação de que estás avançando. A inveja não nasce contra quem nada faz, mas contra quem tem coragem de fazer o que outros não ousaram tentar. Cada crítica, cada comentário disfarçado de piada ou desinteresse é sinal de que estás saindo da média. Não te rebaixes para caber. Não apagues a tua luz para não incomodar. Quem se ofende com o teu brilho apenas ainda não aprendeu a acender o próprio. Agradece aos que realmente se alegram por ti. Essas pessoas são raras, mas valiosas. São as que celebram o teu avanço sem se sentirem menores, as que entendem que o teu sucesso não as diminui, as inspira. Cuida delas, pois são o teu espelho mais sincero. As outras pessoas, as que se afastam ou murmuram, também cumprem um papel. Elas te ensinam a avançar sem depender de aprovação. O seu afastamento é uma forma de libertação. Mantém-te humilde, mas firme. Não precisas defender o teu progresso nem explicar tuas decisões. Nem todos merecem compreender o teu caminho. Humildade não é abaixar a cabeça diante da crítica, é não perder a calma diante da incompreensão. O estoico não busca convencer, busca agir. Que os teus resultados falem por ti. Que a tua disciplina seja o teu argumento. Lembra-te, o que dizem de ti fala mais deles do que de ti. As palavras que lançam são projeções dos próprios medos, frustrações e necessidades de se sentirem importantes. Se reages a cada opinião, entregas poder. Mas se permaneces em silêncio, focado, provando com fatos, ninguém poderá te deter. O teu crescimento não precisa de aplausos. O que realmente importa é a paz de saber que estás avançando fiel ao teu propósito. Haverá quem te siga, quem te perca e quem te critique. Mas enquanto permaneceres firme na tua essência, o ruído ficará para trás. O resultado será uma vida mais livre, leve e autêntica. Não sentirás mais culpa por avançar, nem medo de sobressair. Caminharás sem olhar para trás, sabendo que o caminho do sucesso não busca aprovação, busca propósito. Porque o teu dever não é agradar a todos, mas tornar-te a melhor versão de ti mesmo, ainda que isso incomode os que não têm coragem de mudar. Ensinamento 12. Crie dependência emocional, não apenas admiração. Gostar pode abrir portas, mas tornar-se necessário faz com que ninguém queira fechá-las. A admiração gera respeito, mas a dependência emocional cria vínculo. Quando alguém sente que só contigo encontra calma, clareza ou direção, permanece por conexão, não por obrigação. Não se trata de manipular, e sim de compreender a natureza humana. Todos buscam refúgio onde sentem paz. Quem aprende a ser esse refúgio domina um dos poderes mais silenciosos que existem, o da influência emocional. O estoicismo ensina que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a própria mente para compreendê-los melhor. Filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto insistiam que o sábio não busca impor, busca guiar.
Eles falavam sobre o equilíbrio entre razão e compaixão e ensinavam que quem mantém serenidade em meio ao caos torna-se naturalmente um farol para os demais. Quando todos perdem o controle, seja você quem transmite calma. Nos momentos de tensão, as pessoas buscam instintivamente quem projeta segurança. Se você mantém o seu centro, os outros sentirão isso. Não são necessários grandes discursos, basta sua serenidade para estabilizar quem te rodeia. Essa paz emocional que irradia se torna a sua marca, o seu poder silencioso. Quem acalma se torna indispensável, porque quem encontra equilíbrio em você quererá permanecer por perto. Aprenda a ouvir sem julgar. Não há vínculo mais profundo do que o de sentir-se compreendido. A maioria fala para responder, não para entender. Mas quando você escuta com atenção genuína, sem interromper, sem tentar corrigir, faz com que o outro abaixe as defesas. É nesse instante que nasce a conexão. Não é preciso ter respostas, basta oferecer presença. Essa sensação de ser ouvido verdadeiramente cria um laço mais forte do que qualquer elo. Mas lembre-se, não entregue tudo. Deixe sempre algo por descobrir. Quando você dá tudo, torna-se parte do cenário. Quando oferece em doses certas, mantém o interesse. A mente humana valoriza o que ainda não possui por completo. Deixe espaço para o mistério, para o quero saber mais, para o não me contou tudo. Assim você cria uma atração saudável, baseada em curiosidade e respeito. Ser previsível apaga o desejo de conexão, deixar espaço o reacende. Seja constante, mas não insistente. A constância gera confiança, a insistência cansa. Mantenha-se presente sem invadir, disponível sem sufocar. Não busque atenção, crie presença. As pessoas valorizam o que lhes traz equilíbrio, não o que as controla. Se você se torna alguém que oferece serenidade sem exigir nada, gerará lealdade emocional sem precisar pedir. Estar sem pressionar é uma forma sutil de demonstrar segurança, e a segurança atrai naturalmente quem carece dela. Faça com que os outros sintam que crescem contigo. Se cada conversa com você deixa uma semente de reflexão, se cada encontro traz clareza ou força, as pessoas voltarão, não porque você as prenda, mas porque as faz sentirem-se melhores. Essa é a essência da influência estoica, elevar sem possuir. Quando você ajuda alguém a descobrir sua melhor versão, torna-se um ponto de referência emocional. Ninguém esquece quem o ajudou a florescer. Mas cuidado, esse poder não deve ser usado para manipular, e sim para inspirar. A dependência emocional saudável não aprisiona, conecta. Não consiste em fazer alguém precisar de você por fraqueza, mas em ser valorizado pela paz e pelo sentido que você traz à vida dessa pessoa. Seja um farol, não uma corrente. O resultado será uma conexão autêntica e duradoura. Você criará relações baseadas em equilíbrio, não em controle. Será visto como alguém que oferece estabilidade sem dominar, presença sem exigir. Em um mundo cheio de ruído, você se tornará aquele lugar ao qual todos querem voltar, porque ali tudo se sente em calma. Essa é a verdadeira influência, não a que impõe, mas a que transforma silenciosamente a partir da serenidade. Ensinamento 13. Aprenda a desaparecer no momento certo. Nem tudo se conquista falando, nem tudo se resolve ficando. Há momentos em que se retirar vale mais do que insistir. As pessoas acreditam que permanecer é sinal de força, mas muitas vezes o verdadeiro poder está em partir quando algo já não traz paz. Saber quando calar, quando se afastar e quando deixar que o tempo fale por você é uma das maiores demonstrações de inteligência emocional. Você não precisa estar presente em todo conflito, nem responder a cada provocação. Às vezes, a sua ausência fala mais alto do que qualquer palavra. O estoicismo ensina que a sabedoria está em dominar as reações.
Filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio afirmavam que quem controla o próprio impulso controla o próprio destino. Eles ensinavam que o silêncio não é fraqueza, mas autocontrole, e que a retirada no momento certo não é covardia, é clareza. O sábio escolhe as batalhas que merecem sua energia e deixa que as demais se dissolvam sozinhas. Nem toda discussão merece a sua voz. Existem conversas que não buscam resolver, mas apenas te desgastar. Quando perceber que alguém não quer compreender, mas apenas vencer, saia. Não desperdice sua paz tentando explicar o que uma mente fechada não quer ouvir. Cada palavra desnecessária é energia desperdiçada. Aprenda a observar sem se envolver, a escutar sem reagir. O domínio de si mesmo não está em responder rapidamente, e sim em saber quando o silêncio é a resposta mais poderosa. Se alguém tenta te provocar, ofereça tua ausência como resposta. Não há punição maior para quem vive do conflito do que encontrar o vazio. As pessoas que se alimentam do drama precisam da tua reação para se sentirem importantes. Quando você não lhes dá isso, elas perdem o controle. A tua serenidade as desarma. O silêncio tem um poder que poucos compreendem. Ele não precisa se defender, apenas observa e deixa que os outros se revelem sozinhos. Aprenda a deixar espaços. Nem tudo precisa ser explicado, nem tudo precisa ser provado. O tempo, cedo ou tarde, mostra quem tinha razão. Desaparecer não é desistir, é proteger-se. O silêncio inquieta mais do que 1000 argumentos, porque deixa espaço para a reflexão, para o eco do que você disse antes de partir. Quem não sabe lidar com a tua ausência nunca valorizou a tua presença. Não tema perder quem não te respeita. Há vínculos que se rompem quando você decide impor limites, e isso é bom. Não é perda, é limpeza. Ficar onde não é valorizado só enfraquece tua mente e teu espírito. A retirada no momento certo é uma declaração de amor próprio. Já não gasto minha energia onde nada floresce. Afastar-se não te torna insensível, te torna sábio. A distância também ensina. Cada ausência estratégica aumenta o teu valor. Quando deixas de estar disponível para tudo e todos, as pessoas começam a perceber. A mente humana tende a desejar o que é raro. Teu silêncio, tua calma e tua distância geram respeito porque revelam autocontrole. Você não é alguém que reage, é alguém que escolhe. E quem escolhe quando estar e quando não estar tem poder. Desaparecer nem sempre é fugir. Às vezes é observar de longe enquanto a verdade se acomoda sem tua intervenção. É permitir que as coisas caiam por seu próprio peso, sem que você precise empurrá-las. É entender que nem tudo merece uma resposta imediata, e que o tempo tem uma forma perfeita de colocar cada um em seu lugar. O resultado será paz, não uma paz imposta, mas uma paz profunda. Você aprenderá que não precisa ter a última palavra para vencer. Descobrirá que calar não é perder, é dominar-se. E compreenderá que a verdadeira força está em preservar sua energia, sua calma e sua dignidade. Porque quem sabe quando desaparecer também sabe quando voltar, mais forte, mais centrado e mais sábio do que nunca. Ensinamento 14. Nunca discutas. Convence com sutileza. Nem tudo se conquista falando mais alto, nem impondo a tua verdade. As pessoas não mudam de opinião quando se sentem atacadas, mas quando acreditam que a ideia partiu delas mesmas. Discutir diretamente só alimenta o ego e apaga a razão. Em cada conversa existem duas forças. Uma quer ter razão, a outra quer compreender. Se escolhes a primeira, ficas exausto. Se escolhes a segunda, ganhas influência. Aprender a persuadir com calma, sem confronto, é uma das habilidades mais poderosas que podes desenvolver. O estoicismo ensina que o sábio não busca vencer discussões, mas dominar a si mesmo.
Filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio destacavam que o controle emocional vale mais do que a vitória verbal. Eles lembravam que quem reage com raiva perde o juízo e quem mantém a serenidade governa a situação. O verdadeiro poder não está em convencer o mundo, mas em não se deixar arrastar pelo ruído do conflito. Discutir é desperdiçar energia tentando provar o que o silêncio pode deixar claro. Quando te obsessas em mostrar que tens razão, entregas a tua paz em troca de uma satisfação passageira. Mas vencer uma discussão não é o mesmo que conquistar respeito. Muitas vezes, quando humilhas ou impões, só crias resistência. Ninguém segue quem o faz sentir-se derrotado, todos escutam quem o faz sentir-se compreendido. Se queres influenciar, deixa de impor e começa a guiar. A sutileza é a arte de plantar uma ideia na mente do outro sem que perceba. Faz perguntas em vez de afirmações. Perguntas que levem à reflexão, não à defesa. Quando alguém chega à tua conclusão por si mesmo, adota-a como se fosse sua e a defende ainda melhor. Essa é a essência da persuasão, revelar a verdade sem empurrá-la. Valida antes de corrigir. Quando dizes entendo o teu ponto, abres a porta da mente alheia. Quando dizes dás errado, a fechas. Não porque o outro tenha razão, mas porque o orgulho humano não suporta sentir-se inferior. O sábio sabe que o ego é um obstáculo maior do que a ignorância. Por isso, em vez de atacar o erro, constrói pontes com empatia. Usa o silêncio como parte da tua estratégia. Nem tudo precisa ser respondido de imediato. Às vezes, calar e deixar que o outro pense é mais eficaz do que replicar. O silêncio cria espaço para a reflexão, e nesse espaço, a mente pode mudar sem sentir-se pressionada. A calma desconcerta o impulsivo, e quem não se altera tem sempre a vantagem. Aprende a encerrar com serenidade. Não digas eu te avisei. Diz acho que ambos queremos o mesmo. Essa frase dissolve a tensão e transforma o confronto em cooperação. O que começa como uma discussão pode tornar-se um acordo se souberes conduzir a energia com inteligência emocional. Não se trata de manipular, mas de compreender como funciona a mente humana. Quem sabe quando falar e quando calar conquista mais do que quem grita para ser ouvido. Dominar a sutileza é dominar o verdadeiro poder da influência. Não precisas impor autoridade quando a tua calma já impõe respeito. A serenidade transmite autoridade. A agressividade apenas revela insegurança. Quem domina as palavras transforma conflitos em acordos, resistências em aceitação e inimigos em aliados. O resultado será uma vida mais tranquila, relações mais estáveis e uma influência mais profunda. Aprenderás que convencer não é discutir, é inspirar, e ganharás respeito, não por ter sempre razão, mas por ter sempre calma. Porque o verdadeiro líder não grita para ser ouvido, fala pouco, pensa muito e age com tanta clareza que os outros o seguem sem perceber que foi ele quem os guiou até lá. Ensinamento 15. Enfrente a verdade sobre si mesmo sem medo. Não existe crescimento sem honestidade, nem evolução sem autocrítica. Todos dizem que querem mudar, mas poucos têm coragem de encarar de frente o que realmente precisa ser transformado. É fácil culpar o destino, as circunstâncias ou os outros. O difícil é admitir que muito do que dói é consequência das próprias escolhas. O primeiro passo para mudar tua vida não é ler mais livros, nem ouvir mais conselhos, mas ter coragem de te olhar sem filtros. Quem não se atreve a se observar com sinceridade está condenado a repetir os mesmos erros. O estoicismo ensina que a verdade interior é a base de toda sabedoria. Filósofos como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca diziam que o homem sábio não teme examinar a si mesmo. Para eles, a autocrítica não é punição, é libertação.
Quem se engana vive acorrentado, mas quem reconhece suas falhas se torna dono do próprio destino. Olhar-se com honestidade não significa julgar-se com dureza, mas reconhecer as sombras para poder transformá-las. Todos carregamos atitudes que nos enfraquecem, hábitos que nos atrasam e pensamentos que nos sabotam. Enquanto não os enfrentamos, continuam nos dominando. A autocrítica dói, sim, mas é a dor do crescimento, o fogo que queima a mentira e purifica o caráter. Se suportares essa chama, sairás mais forte, mais lúcido e mais livre. Comece observando teus erros sem buscar culpados externos. Anota os padrões que se repetem na tua vida. Por que tropeças sempre nas mesmas pessoas? Por que adias o que sabes que precisas fazer? Cada erro carrega uma lição e só aprenderás quando parares de te justificar. As desculpas são uma forma elegante de dizer não quero mudar, mas o verdadeiro progresso começa quando decides olhar para ti com sinceridade, sem medo do que encontres. Escuta as críticas sem reagir na defensiva. Muitas vezes, os outros enxergam o que tu preferes ignorar. Não acredites em tudo o que dizem, mas usa cada comentário como espelho. Se algo te incomoda profundamente numa crítica, pergunta-te por quê. Talvez não seja mentira. Talvez toque uma parte de ti que ainda não quiseste curar. Pratica a humildade de reconhecer quando erras. Não há vergonha em falhar, só em negar. Pedir perdão não te torna fraco, te torna corajoso. Admitir os próprios erros não diminui o teu valor, o reforça. As pessoas respeitam mais quem assume suas falhas com maturidade do que quem as esconde por orgulho. Todos os dias, pergunta a ti mesmo o que eu poderia ter feito melhor hoje. Não com culpa, mas com o desejo genuíno de crescer. Reflete sem te castigar. Transforma a culpa em responsabilidade. A culpa paralisa, a responsabilidade liberta. Não adianta lamentar o que fizeste mal se não estiveres disposto a corrigir. A mudança real acontece quando o arrependimento se converte em ação. Olhar-se com honestidade é o ato mais poderoso que podes praticar, porque te devolve o controle sobre ti mesmo. Deixas de depender da sorte, do julgamento dos outros ou das circunstâncias. Sabes quem és, o que te falta e para onde deves ir. E isso traz uma calma profunda, a calma de quem não precisa mais fingir. O resultado é uma autoconfiança real, não baseada em aparências, mas em crescimento interior. Serás mais sábio, mais maduro e mais livre. Deixarás de temer os teus erros, porque entenderás que cada um deles foi um mestre. E quando aprenderes a encarar a verdade, nada nem ninguém poderá te enganar novamente, porque já não te enganas a ti mesmo. Se chegaste até aqui, é porque estás comprometido com a tua transformação. Parabeniza-te, estás avançando em silêncio, com sabedoria e disciplina. Agora, escreve com intenção esta frase: hoje observo mais e falo menos. Sou estoico. Escreve com força para que tua mente grave e comece a agir a partir desse poder interno. Se esta mensagem te ajudou, deixa teu like, inscreve-te e ativa o sino. Assim continuaremos construindo juntos uma mente mais forte, mais consciente e verdadeiramente estoica.